Olá, gostaria de saudar o professor Alejandro e também os alunos da disciplina de Filosofia do Direito da graduação em Direito da URGS. O meu nome é Maria Gabriela, eu sou professora, sou advogada pública e mestre em Direito pela URGS. A minha dissertação de mestrado na URGS, ela foi basicamente sobre a filosofia política de Hannah Arendt. E eu também acabei publicando a minha dissertação no ano passado pela editora Letramento. Esse é o título da obra, A Filosofia Política de Hannah Arendt, Dilemas da República. Então, a proposta do professor Alejandro é que eu gravasse esse vídeo para tratar um pouco de alguns temas que são considerados centrais sobre a obra arendtiana. Tá? Então, assim, para quem não conhece, para quem não tem, assim, não teve nunca um maior contato com essa autora, ela foi uma filósofa do século XX, nascida na Alemanha, de origem judaico-alemã. Ela fez faculdade de filosofia, na Alemanha mesmo, e a sua tese de doutorado foi O Conceito de Amor em Santo Agostinho, porque nesse período a Hannah Arendt ela se interessava muito por teologia, e dentro da teologia ela se interessava muito pela obra de Santo Agostinho. E esse interesse e no fim essa tese de doutorado, ela foi muito importante para alguns conceitos depois que Hannah Arendt criou na sua teoria política, como por exemplo o conceito de política, de republicanismo, de democracia direta e democracia representativa, dentre outros conceitos. Então, o principal, assim, me parece que ela se utilizou da obra de Santo Agostinho no seu conceito, por exemplo, de política, foi acerca do amor mundi. Então, assim, para Hannah Arendt, para se fazer política, pressupõe-se amor ao mundo, amor ao próximo, amor ao outro. Eu preciso amar a minha comunidade, eu preciso amar o outro para que eu possa efetivamente fazer política. Então, se eu não tenho esse amor ao mundo, então, se eu tenho ódio, se eu faço uma política de ódio ao outro, então eu não faço política, na verdade. Então, essa é uma base do que se entende por política em Hannah Arendt. Só para dar uma pequena pincelada sobre como é que Hannah Arendt começou a se envolver com temas de filosofia política como esse. Então, efetivamente, sim, foi a partir de uma base de teologia em Santo Agostinho, embora me pareça que depois ela tenha abandonado temas de teologia ao longo, né, da construção da sua obra. Então, para contextualizar no que se refere à sua biografia, ela não conseguiu, após ela ter se tornado doutora em filosofia, não foi possível ser professora na Alemanha, porque isso foi no final dos anos 20 e logo teve a ascensão do nazismo com Hitler em 33 e ela acabou por fugir, porque ela chegou a ser presa pelo fato de ser judia, ela conseguiu fugir para Paris e de Paris ela conseguiu fugir para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos é que surgiu a Hannah Arendt que nós conhecemos, professora de filosofia e também autora de grandes clássicos, até hoje considerados clássicos da filosofia política, como por exemplo, eu tenho alguns livros aqui, como Origens do Totalitarismo, A Condição Humana, que é um grande clássico dela, mas a Condição Humana acho que não está aqui, Sobre a Revolução, A Promessa da Política. Esse aqui é um grande livro dela. Eu indico, para começar a ler Hannah Arendt, muitas pessoas já indicam direto Origens do Totalitarismo, é uma obra muito densa. Eu indico para começar com A Promessa da Política. É um livro bem fininho e que realmente dá para contextualizar bastante o pensamento arendtiano. Esse foi o último livro a última obra que ela estava escrevendo nos anos 70, ela faleceu em 75, e ela acabou falecendo e a publicação foi póstuma, que é A Vida do Espírito. Aqui é um livro em que ela se voltou totalmente, já no final da sua vida, para a filosofia moral. Então esse livro tem bastante influência em Kant, né? Em Eichmann, em Jerusalém, que não está aqui também, ela
que foi um livro lá dos anos 60, que foi, o Eichmann foi um nazista que foi preso na Argentina e levado para ser julgado em Israel. Ela fez a cobertura do julgamento e dessa cobertura se gerou então a publicação de Eichmann em Jerusalém, no qual ela também se aprofundou bastante em questões de filosofia moral, criando um conceito que até hoje é debatido, até hoje é tratado, que é o conceito de banalidade do mal. Eu vou ver se eu consigo, logo daqui a pouco, consigo falar um pouquinho sobre a banalidade do mal. Então, assim, sobre a biografia dela, que é uma biografia curiosíssima, eu entendo que o principal, assim, eu consegui falar, porque eu gostaria mesmo de me dedicar mesmo a alguns pontos da própria obra dela, tá? Até se alguém se interessar pela biografia dela, tem 2 livros maravilhosos, esse aqui, Por Amor ao Mundo, da Elizabeth Young Bruhl, e também que eu usei na minha dissertação, porque tem questões bem importantes para a gente entender o porquê que ela adotou certos posicionamentos ao longo de sua vida, que são muito polêmicos. Eu busquei na biografia dela tentar entender algumas coisas. E essa outra que é Nos Passos de Hannah Arendt, da Laura Adler. Bom, então, tratando um pouco de alguns conceitos arendtianos, vamos lá. Eu entendo, tá, que existem 4 paradigmas fundamentais no pensamento arendtiano, que são política, então o que ela desenvolveu, né, conceitos, reflexões sobre política, revolução, fundação e autoridade. Então, política, revolução, fundação e autoridade. A política em Hannah Arendt, eu indicaria a leitura da Condição Humana, da obra A Condição Humana, onde ela traz alguns conceitos, ela era muito conceitual, alguns conceitos sobre vida ativa, que ela entendia que o indivíduo, de uma forma geral, ele possuía dois vieses existenciais, que seriam a vida ativa e a vida contemplativa. Na sua última obra, ela trata da vida contemplativa, tá? E na Condição Humana, como eu falei, ela trata da vida ativa. Eu não vou me aprofundar muito na vida ativa em si, é que a política, ela entra como uma das espécies da vida ativa humana, tá? Ela, ao lado da obra e da ação, ao lado da obra e da ação entraria o trabalho. Então, a vida ativa seria formada pelo trabalho, pela obra e pela ação, e a política entra na ação, tá? Eu penso que não é muito importante, ela é muito conceitual, a gente se centrar muito nisso em virtude do tempo. Mas então eu vou falar sobre a política que estaria abrangida na ideia de ação. Então, só para contextualizar para vocês, no trabalho e na obra, Hannah Arendt entende que não existe política, não existe ação, não existe liberdade, tá? Não existe o outro, o diverso. Tá? O trabalho é uma necessidade humana, é uma necessidade biológica do ser humano e é a atividade que mais afasta o ser humano da atuação política e da felicidade pública, conforme ela sempre defendeu. A obra, que entra tanto a arte, entra tanto aspectos estéticos, como também a atividade do artesão, também, segundo ela, não abrange a possibilidade de atuação no espaço público. Então, realmente, a espécie de vida ativa denominada ação é a única que proporciona ao ser humano a liberdade pública, um empoderamento de seus posicionamentos, de sua persona mesmo no espaço público. E é aqui que entra a política. Então, eu não preciso nem dizer que dentro dessas espécies de vida ativa, em Hannah Arendt, a ação política é a que efetivamente tem relevância para ela, tá? Então, nesse sentido, Hannah Arendt, a política em Hannah Arendt, e isso entra a influência lá de Santo Agostinho, do amor mundi, do amor ao mundo, ela entende que o homem ele só consegue fazer política em contato com o outro. Então, o espaço público, as instituições, elas devem garantir um espaço
para todas as pessoas. Então, o espaço público que garante apenas para uma pessoa, por exemplo, num contexto autocrático, ou então para uma maioria de pessoas em um contexto democrático, necessariamente não é um espaço que garanta a política. Porque a política ela só vai estar presente numa comunidade onde todos tenham titularidade no espaço público, todos sem exceção. Portanto, maioria, minorias. No momento em que uma minoria ela é extirpada ou se tenta extirpá-la do espaço público, não se tem mais política. Tá? E onde não se tem mais política, também não tem liberdade, não tem liberdade pública. Então, assim, aqui é importante frisar que Arendt, ela apresenta um contraponto com relação ao homem político aristotélico, porque enquanto para Aristóteles o homem ele é um animal político, para Arendt, singularmente considerado, ele não é político. Ele só é político em contato, então, com o outro. Apenas é a pluralidade, são homens fazendo política. Então é claro que ela não concordava com regimes autocráticos, ela não concordava, inclusive, com a democracia. Ela entendia que a democracia, obviamente, era a melhor possibilidade para o ser humano. No entanto, na forma como ela estava sendo desenhada, a partir de uma análise das democracias, lá, até o século XX, das democracias liberais representativas, ali ela entendia que a política ela já tinha se perdido desde a Grécia Antiga. E com isso, eu já trago uma questão interessante e que, na minha opinião, é um contraponto que eu trago no próprio pensamento arendtiano, que é assim, ao mesmo tempo em que a Arendt ela defendia que o espaço público, para que a política efetivamente fosse realizada, ele deveria ser plural, ele deveria ser diverso e ele deveria garantir a atuação por todos os membros da comunidade. Então, ao mesmo tempo em que ela defendia isso, sempre defendeu até o fim da sua vida, ela tinha como modelo, ela fundamentava essa sua defesa na democracia ateniense, tá? Então, assim, quem conhece Hannah Arendt sabe que ela era uma apaixonada pela Grécia Antiga, era a fonte da sua inspiração para toda a sua teoria política. No entanto, o meu contraponto, e claro, o contraponto de inúmeros comentadores dela, é de que ela nunca problematizou a democracia ateniense. Então, assim, a democracia ateniense era um modelo de democracia, só que ela nunca problematizou que apenas 1/10 daquela população ateniense é que efetivamente participava do espaço público. Então, como é que alguém que defendia o diverso, alguém que defendia que todos os grupos sociopolíticos deveriam estar atuando na arena pública, como é que ela defendia isso a partir de um modelo de democracia ateniense, né? Onde nós sabemos que a maioria da população não participava do espaço público. Por quê? Porque a maioria ela era formada por mulheres, estrangeiros e escravos. E era a grande maioria. Era uma minoria muito pequena de homens e livres que então decidiam as questões pertinentes da comunidade no espaço público, na ágora. Então, assim, ela nunca problematizou essa questão. E isso, para mim, é muito curioso. Sobretudo, a questão da mulher. Justamente porque ela era mulher. Então, eu achava curioso ela não problematizar o papel absolutamente apagado da mulher no espaço público ateniense. Então, assim, por exemplo, ela era uma grande estudiosa, por exemplo, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ela nunca também problematizou a questão de que Sócrates poderia ser uma personagem platônica. Ela sempre considerou Sócrates como efetivamente o primeiro filósofo da Grécia Antiga, e ela nunca problematizou, por exemplo, que não, ele não foi o primeiro filósofo, que existem inúmeros registros
das primeiras filósofas. Ela nunca trouxe um questionamento sobre a epistemologia da filosofia ocidental. Ela nunca tratou, por exemplo, de Safo de Lesbos, que a gente sabe que é a primeira poetisa da Grécia Antiga. Ela nunca problematizou a Aspásia de Mileto. Também nunca problematizou a Diotima de Mantineia, que nós sabemos, por exemplo, sobre a Diotima, que no Banquete de Platão, num dos diálogos, é descrito por Sócrates que, na verdade, ela é a criadora da maiêutica. Ela é que ensinou o método dialógico a Sócrates, que não foi ele o criador da maiêutica, só que para Hannah Arendt foi ele. E a gente sabe também que, em virtude dessa epistemologia da filosofia ocidental, na qual que pressupõe o apagamento total da mulher, nós sabemos que embora haja até uma certa unanimidade de que os diálogos platônicos eles contemplavam personagens verdadeiras, personagens que efetivamente existiram na história, essas mesmas pessoas, esses mesmos pensadores sempre defendiam que, excepcionalmente, no caso de Diotima de Mantineia, como alguém que ensinou Sócrates sobre o amor e como alguém que ensinou Sócrates sobre a maiêutica, ela era praticamente a única que era uma personagem fictícia, né, para essas pessoas que defendem, então, o apagamento da mulher. Então, para mim é curioso, por exemplo, que Hannah Arendt, que sempre defendeu um espaço diverso no seu conceito de política, no seu conceito de democracia direta, democracia representativa, ela nunca problematizou a questão da mulher, né, privada do espaço público e apenas privada a questões domésticas da casa ateniense, e também como ela não problematizou o apagamento das grandes filósofas que realmente atuaram, né, em tempos nas épocas dos pré-socráticos, do próprio Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Nós tivemos posteriormente também a Hipátia de Alexandria. Então, assim, essas mulheres elas não foram contextualizadas por Hannah Arendt. Então, essa particularmente é uma crítica que eu trago. E por que eu trago essa crítica? Porque justamente nós sabemos que a democracia ateniense é um modelo de democracia para Hannah Arendt. Ela cita em quase todas as suas obras. Então é muito curioso, então, essa ausência de problematização no que se refere a esse ponto. Bom, seguindo em frente, então, falando então sobre o segundo paradigma que eu entendo que é central na obra de Hannah Arendt, é o conceito de autoridade. Ela traz muito a ideia de autoridade nessa obra aqui, que é uma obra de 63, já é uma obra de uma Hannah Arendt que já está conceituada em termos mundiais, é alguém que já está muito conceituada no meio, já é uma autora consagrada em virtude de Origens do Totalitarismo, ter sido considerada a Bíblia, né, nos temas do próprio totalitarismo, do imperialismo e do racismo, né, na formação dos Estados-nação, a questão do colonialismo e etc. Nos anos 60, então, ela escreve essa obra, e que foi uma obra em que ela se dedicou tanto ao tema da autoridade, que ela também desenvolve nessa obra, melhor dizendo, nessa obra bastante, e também sobre a Revolução, ela desenvolve os temas de fundação e revolução. As duas revoluções que ela muito se dedicou em seus estudos foram a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Mas no que se refere à autoridade, é importante então dizer que para Hannah Arendt a autoridade ela apareceu a partir de Roma. Ela entendia que a autoridade era um atributo, digamos assim, né, um atributo um atributo político que não se expressou na Grécia Antiga, porque, claro, não se expressou na esfera pública, porque na esfera pública vigia a isonomia entre os cidadãos, e tampouco na esfera privada, porque na esfera privada o sistema era de coerção entre do homem livre sobre as mulheres e os escravizados.
E por que, então, que não se encaixava? Porque justamente o conceito arendtiano de autoridade é um conceito que não abrange nem persuasão, que era o que existia na ágora, e nem coerção ou violência, que era o que existia na esfera privada. Então, a autoridade, ela nunca vai aparecer dentro de um sistema político onde tem coerção e onde tem violência. Portanto, discursos de ódio, violência, demonstram qualquer coisa menos autoridade. Hannah Arendt, ela defendia que quando no espaço público o sujeito ele se utiliza da coerção em seus discursos, em seus atos, e ele se utiliza da violência, é porque ele já perdeu a autoridade dentro daquele grupo político. Então, como é que a autoridade, como é que era a autoridade romana, então? A Hannah Arendt, ela seguiu, nesse aspecto, ela me parece que ela não inovou, ela seguiu a tradição. Então, para Hannah Arendt, a autoridade, ela era do Senado romano, enquanto que o poder era titularizado pelo povo, como nós sempre aprendemos. E ela trouxe esse conceito de autoridade quando ela analisou a Revolução Americana e a Revolução Francesa, nessa obra sobre a Revolução. Ela trouxe esses conceitos para interpretar essas revoluções. Então, por exemplo, na Revolução Americana, ela trouxe então que o poder ele permaneceu com o povo, assim como no povo romano, e a autoridade que era do Senado, ela passou a ser da Constituição, a partir da Fundação Constitucional Americana. Passou a ser então da Constituição, cuja guarda era da Suprema Corte, né? Como é o adotado, então, nas democracias liberais modernas. E ali, então, nessa obra, ela trabalha toda essa questão, então, da autoridade, tanto na Revolução Americana, no pós-Revolução Americana, quanto no pós-Revolução Francesa de 1789, tá? Agora eu vou interromper esse vídeo e vou começar num próximo.